Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Eu sou o pastor Márcio Evandro e nosso alvo é o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Meus amados irmãos, o cristão se manter de pé. Ele tem que estar lendo a palavra de Deus, ele tem que estar consagrando a Deus e sua vida a Deus, e orando e jejuando para que ele venha pedir a Deus, autoridade, unção, visão, revelação, lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz que ilumina todos os nossos caminhos. A Bíblia diz que sem Deus nada podeis fazer. E hoje eu gostaria de estar abrindo um texto, Lucas capítulo 2, versículo 37, fala de uma mulher que ela vivia no templo, servindo a Deus em oração, em jejum. Ela viveu com seu marido 7 anos e seu marido ele vai morrer. Mesmo assim, ela continua buscando a Deus, ela continua fazendo o mesmo desempenho de sempre, orando, se consagrando, estando no templo, buscando a Deus. Uma mulher de 84 anos, já viúva, ela estava orando no templo de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era já viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Então esta mulher, ela estava na presença de Deus, servindo a Deus de noite e de dia. Vamos ainda para o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20. Olha o que diz na palavra do Senhor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: o Senhor, pelo teu nome, até os demônios os sujeitam. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeita o Espírito. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Versículo ainda Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Então é isso que o cristão deve fazer. É orar, se consagrar. E quando ele estiver obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que o diabo ele vai fugir de nós. Então, através da leitura, da oração, do jejum e da consagração, você tem de Deus autoridade. Porque Marcos 16, olha que Marcos fala lá no Marcos. Isso eu acho que Marcos nos fala. Ele fala a seguinte palavra. Marcos é perto de Mateus. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão todos que crerem em meu nome. Esses sinais seguirão todos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Essa é a autoridade que Cristo nos dá através da nossa oração, do nosso jejum e da nossa consagração. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz que ilumina todo o mundo. Você fica com esta palavra e que você medite nesta palavra, começa a ler a palavra, começa a meditar na palavra, que a sua vida será uma vida diferente. Você talvez não pode fazer um jejum aí de 4 horas, por causa talvez se você toma remédio, faça um jejum menos horas, 2 horas, 3 horas, ou faça um jejum de água. Você pode fazer um jejum total, faça um jejum total sem comer nada, mas você talvez que não pode
e ficar sem alimento, faça o jejum com água, tá bom? E para que você não venha prejudicar o seu corpo, mas que você faça um jejum para que você busque a direção de Deus, para que através do jejum e consagração você pode estar orando a Deus por dom de visão, dom de revelação, de profecia, de revelação, de cura, de milagre, dom de cantar, de profetizar. Você peça a Deus e Ele te dará. E como a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então o diabo, como a gente está cheio da unção, cheio da presença de Deus, o diabo, ele pede para ir embora, ele pede para sair. É aquela pessoa que está cheia da unção. E eu conheci um pastor assim, que era cheio da unção de Deus. E quando um diabo se manifestava na igreja, ele já pedia, ele mesmo pedia para sair, porque o tamanho da glória de Deus era tão forte na vida dele que o diabo não suportava ver ele. Mas um dia o diabo fez tudo para que este homem caísse. Ele caiu. Ele perdeu essa autoridade de expulsar demônios porque ele caiu. Aquela unção que ele tinha, né, que o diabo tinha medo dele. Um dia ele caiu. Como assim ele caiu? Ele caiu através do nervosismo. Ele caiu através de a sua esposa largou ele, abandonou ele. Ele caiu e a sua vida se tornou um inferno. Mas eu falo uma coisa para vocês. A Bíblia diz que os que estão de pé, tome cuidado para não que caiam. A obra de Deus não é brincadeira. A obra de Deus é feita com sinceridade. E tudo que Deus te dá, não perca a autoridade que Deus tem te dado nessa vida. Tá bom? Continua pregando a palavra de Deus. Deus é contigo.